Only me. Only me. All things are only me. Only me. All things are only. So the mother went up the steps and laid across the bed with her Junior. Então a mãe subiu as escadas e deitou na cama com o seu Júnior. And she said, Junior, my little son, Mother wants to tell you something. E ela disse, Júnior, meu filhinho, a mamãe deseja lhe dizer algo. She said, Junior, we are a Christian family. Ela disse, Júnior, nós somos uma família cristã. We believe in God. And we believe that God protects us in storms. Nós cremos em Deus e nós cremos que Deus nos protege nas tempestades. We believe that. And we believe that God takes care of His own. Nós cremos nisto e nós cremos que Deus cuida dos seus. And said, I want you to believe that, Junior. That don't be scared. God is with us. And He'll protect us. E disse, eu quero que você creia nisto, Júnior. Não fiques com medo. Deus está conosco e Ele nos protegerá. Junior snubbed a few times and he said, Mama, I believe that too. Júnior arrebitou o nariz algumas vezes. Ele disse, mamãe, eu creio nisto também. He said, but when that lightning's so close to the window, I like the feel of God. It's got skin on it. So, Ele disse, mas quando aquele relâmpago está tão perto da janela, me agrada sentir que Deus tem pele. I think that a lot of us adults think the same thing. God with skin on it. God with skin on it. Então eu penso que muitos de nós adultos pensamos a mesma coisa. Deus com pele nele. It might sound like a nut to the world, but it's drawing all men unto Him. Let us pray. Isto pode soar como um louco para o mundo, mas está atraindo todos os homens a ele. Oremos. Heavenly Father, as the little stories of experiences, and sometimes they happen for a reason. Pai Celestial, como as historinhas de experiências, e às vezes elas acontecem por uma razão. And yet as rude as it is, yet we understand it in the language that it happened in. E mesmo tão rudes o quanto são, mesmo assim nós compreendemos isto na linguagem que elas aconteceram. So we thank Thee tonight, Lord, that God can house Himself in us. Então nós te agradecemos nesta noite, Senhor, pois aquele Deus, Ele mesmo pode habitar em nós. We're thankful that there was a propitiation made. The blood of the righteous one, Jesus. Estamos agradecidos, pois ali foi feita uma propiciação, o sangue daquele justo, Jesus, Who was the fullness of God, the fullness of the Godhead bodily. o qual era a plenitude de Deus, a plenitude da divindade corporalmente. That He laid down His precious life, not taken from Him, but willfully laid it down. Pois Ele entregou sua preciosa vida, não tirou dele, mas propositalmente a entregou. That we might enjoy Him in the fullness of His presence, in the Shekinah glory that He lived in. Para que pudéssemos regozijar nele na plenitude da sua presença, na glória de Shekinah em que ele vivia. That our souls might be sanctified with that blood, that the great Holy Spirit itself could live in us. Para que nossas almas pudessem ser santificadas com aquele sangue, pois o Espírito Santo, ele mesmo, pudesse viver em nós. And we become teachers, prophets, and so forth to the people of those, Lord, who are needy, gifts of God. E nos tornamos ensinadores,
profetas e assim por diante, para o povo, para aqueles, Senhor, que estão necessitados, dons de Deus. God Himself manifesting, glowing out the great gifts of God in the presence of this modern age. Deus, Ele mesmo manifestando, resplandecendo os grandes dons de Deus na presença desta era moderna. And the rude expression, Lord, of being a nut. E a expressão rude, Senhor, de ser um louco. And we know that in this day that it takes some time when the world gets in a rut like the church is today. E nós sabemos que neste dia, que acontece às vezes quando o mundo entra em uma rotina como a igreja está hoje, Just joining new churches and new denominations. simplesmente se unindo a novas igrejas e novas denominações. A man who comes forth with the word is considered a nut, an insane person. Um homem que chega com a palavra é considerado um louco, uma pessoa demente. As the great apostle Paul, who was trained to be a theologian, a priest, and yet he said he become a fool for the glory of God. Como o grande apóstolo Paulo, que foi treinado para ser um teólogo, um sacerdote, e mesmo assim ele disse que se tornou um louco para a glória de Deus. He forsook his education that the people might listen to his high-polished words. Ele abandonou sua educação para que o povo pudesse ouvir suas grandes palavras polidas. And he said he come not with enchanting words and wisdom of man, that their faith would be in such. E ele disse que não vinha com palavras persuasivas e sabedoria do homem, que sua fé não estivesse em tais coisas. How the church has turned to that today, as he prophesied, after my departure, wolves shall enter in, not sparing the flock. Como a igreja tem voltado àquilo hoje, como ele profetizou, após minha partida viriam lobos que não poupando o rebanho. But he said he came to them in power and manifestations of the Holy Spirit, that their faith would be in God. Mas ele disse que chegou a eles no poder e manifestações do Espírito Santo, que a fé deles estivesse com Deus. Father, he became a fool to the world to know Jesus. Pai, ele se tornou um louco para o mundo ao conhecer Jesus. And so do we today, Lord. There's people sitting here that's considered crazy because that they're ready to trust God for their healing, for their eternal destination. E do mesmo modo somos nós hoje, Senhor. Há pessoas assentadas aqui que são consideradas loucas porque elas estão prontas para confiar em Deus para sua cura, para seu destino eterno. Placing their reputation at stake in worship to Him. Colocando sua reputação em risco ao adorá-lo. Thanking Him, praising Him, giving freedom to their spirit to worship God. They're considered crazy. Agradecendo, louvando, dando liberdade ao seu espírito para adorar a Deus. Eles são considerados loucos. But you said that the foolishness of God, if we are fools, was stronger and wiser than the wisdom of man. Mas tu disseste que a loucura de Deus, se somos loucos, era mais forte e mais sábia que a sabedoria do homem. For man by wisdom knowed not God. Pois o homem, através da sabedoria, não conheceu a Deus. But through the foolishness of preaching, it pleased God to save them that was savable. Porém, através da loucura da pregação, agradou a Deus salvar aqueles que oram para ser salvos. We pray, God, that the great author of this word will come tonight and heal the sick, save the lost. Nós oramos, Deus, que o grande autor desta palavra venha nesta noite e cure os enfermos, salve o perdido. We asked it in Jesus' name. Nós Amém. pedimos no nome de Jesus. Amém. I am lightening God so that you won't be mixed up in what I've said today. Estou comparando a Deus de maneira que você não faça confusão no que eu disse hoje. God is a great diamond, the eternal. Deus é um grande diamante, o eterno. And when a diamond
is brought out of the bluestones of Africa, E quando um diamante é trazido das pedras lípis da África, I've been in the mines and watched them in the great, how they process this and get the diamonds out, how they go through the crusher and the great blue fire diamonds, black diamonds come out. They have not much form, certain form. They're just a great stone. eu já estive nas minas e as observei no grande... Como eles processam isto e tiram os diamantes, como eles passam através do britador e os grandes diamantes azul fogo, saem os diamantes negros. Eles não têm muita forma definida, são apenas grandes pedras. And really they have no fire in them at that time. E realmente eles não têm nenhum fogo naquela forma. They're just a diamond, a stone, round, smoothed out, a lot of them. But this diamond must be cut. Eles são apenas diamantes, pedra, redonda, lisa, muitas delas. Porém, este diamante deve ser lapidado. Now, it's against the law to have one not being cut. Agora, é contra a lei ter um não lapidado. Must be cut, and then you have to have a receipt where you bought it. Costs millions of dollars in them. Deve ser lapidado. E então você tem que ter um recibo de onde você comprou isto, porque há milhões de dólares neles. And I liken God to that diamond. E eu comparo Deus com aquele diamante. Now, a diamond is cut so that it will reflect what's on the inside of it, the fire that's in the diamond. Agora, um diamante é lapidado de modo que reflita o que está no lado de dentro, o fogo que está no diamante. And it has to be cut to every little way, every little shape. 3 points. E ele deve ser lapidado de cada pequena maneira, cada pequena forma, 3 ângulos. Put the 3 points to a diamond, and a light against a 3-point object will give 7 colors. See? Makes 7 colors. Coloque os 3 ângulos em um diamante, e uma luz contra um objeto de 3 ângulos dará 7 cores. Vem, produz 7 cores. And now notice, God was wounded for our transgressions, bruised for our iniquities. E agora observe, Deus foi ferido por nossas transgressões, moído por nossas iniquidades. See, he was cut, bruised, that great diamond that from him might reflect the gifts to the church. Vem, ele foi lapidado, ferido, aquele grande diamante, que dele posso refletir os dons da igreja. And it isn't the light, because the light must return back when the sun's off of it to where it has been cut from. E não é a luz, porque a luz deve retornar quando o sol está fora dele, de onde ele foi lapidado. But every little piece that comes from that chipping is not destroyed. It's put to use. Mas cada pedacinho que vem daquele fragmento não é destruído, é colocado em uso. Many of them are made to Victrola needles. Muitos deles são para fazer agulha de vitrola. And those needles bring forth, that's been chipped from the diamond, bring forth music that's been canned into a record. E aquelas agulhas trazem, as quais foram cortadas do diamante, produzem música que foi gravada do disco. I hope you see what I mean. E eu espero que você veja o que eu quero dizer. The chip from Christ, the gift from Christ, put upon the Bible, speaks out the hidden mysteries of God to the believer. O fragmento de Cristo, o dom de Cristo, colocado na Bíblia, fala dos mistérios escondidos de Deus para o crente. He knows the secret of the heart. Ele conhece o segredo do coração. He knows every person. Ele conhece cada pessoa. Do you believe that? Você crê nisto? It would not be the diamond saying, you see what I am. Isto não seria o diamante dizendo, você está vendo o que eu sou? It's what he come from. The diamond is a diamond because he's off of a diamond. É de onde ele vem. O diamante é um diamante porque ele saiu de um diamante. And that's the way the gifts of the Spirit is, or to the person. It's a part of that diamond. E esta é a maneira com os dons do Espírito para a pessoa. É parte daquele diamante. It's sent
and been brought down and brought into a gift to interpret, to preach, to teach. É enviado e foi trazido e trazido a um dom para interpretar, para pregar, para ensinar. There's 5 spiritual gifts: apostles, prophets, teachers, pastors, evangelists. And they're all for the edifying of the body of Christ. Existem 5 dons espirituais: profetas, apóstolos, ensinadores, pastores, evangelistas, e eles são todos para a edificação do corpo de Cristo. And just as sure as there's teachers, pastors, there's got to be prophets. We know that. E tão certo quanto há ensinadores, pastores, tem que haver profetas. Nós sabemos disto. And we believe that God is to be manifested in the last day among His people to the elect seed, according to the Bible, in the form of prophet. E nós cremos que Deus é para ser manifestado no último dia, no meio do seu povo, para a semente eleita, de acordo com a Bíblia, na forma de profeta. That's exactly with the Word. Not that the man is God, but that the gift is God. See? Isto é exatamente com a palavra. Não que o homem seja Deus, mas que o dom seja Deus. Vem? And that's the needle. E esta é a agulha. Now a pen won't play that record right. Agora, um alfinete não tocaria aquele disco corretamente. A record sewing needle won't play it right. Uma agulha normal de costura não tocaria corretamente. But a diamond, it's the best. Mas um diamante é melhor. It brings it out clear. A diamond pointed needle. Ele reproduz claramente uma agulha com ponta de diamante. May God tonight, your record of life, whatever is wrong with you, whatever that you're desiring from God, Que Deus, nesta noite, seu registro de vida, seja o que for que estiver errado contigo, seja o que for que você está desejando de Deus, may the great master who holds the needle in his hand, may He put it upon your life and reveal to us what you're here for, what you want. Then we'll know that He's here. que o grande mestre que segura a agulha em sua mão, que ele possa colocá-la na sua vida e nos revele a sua razão de estar aqui, o que você deseja. Então saberemos que ele está aqui. Heavenly Father, will You grant it before I start this prayer line, not aiming to do this, but will You grant it that the people might know, maybe strangers here to be prayed for? I know not them, but You do. Pai Celestial, concederás Tu isto antes de eu começar esta fila de oração, não visando fazer isto, porém Tu concederás isto para que o povo possa saber, que possa haver estranhos aqui para receber oração. Eu não os conheço, porém Tu os conheces. And Paul said, if you speak with tongues and there be no interpretation or give no edification, the people will say you're mad. E Paulo disse, se falares em línguas e não houver nenhuma interpretação, ou não houver nenhuma edificação, o povo dirá que você é louco. But if one prophesies and reveals what's on the heart, then they'll say truly God's with you. Mas se um profetiza e revela o que está no coração, então eles dirão verdadeiramente, Deus está contigo. Let it be again, God, in this late hour. Que assim seja novamente, Deus, nesta hora tardia. You promised it, and so shall it be. In the name of Jesus Christ. Amen. Tu prometeste isto, e assim isto será. No nome de Jesus Cristo. Amém. Now, I wonder how many sick people in here tonight. That's here. Or did Billy give out? Is there any prayer cards give out? Yes. There is. Well, I guess every sick person's got a prayer card. But I don't know what you wrote on it. O Billy distribuiu algum cartão de oração distribuído? Ah, sim. Bem, eu creio que cada pessoa doente tem um cartão de oração, mas eu não sei o que você escreveu nele. I think he just gives you a card. You write what you want to on it. Eu creio que ele simplesmente te deu o cartão. Você escreve o que você quiser nele. Is that it? Just got the card? You put on it whatever you want. Não é assim? Você pega o cartão
e coloca nele o que você desejar. I don't know you. Eu não te conheço. How many here knows that I don't know you and yet you're sick? And you would say this, what I've heard you say today, God behind skins, God behind human skin, veiling himself. Quantos aqui sabem que eu não te conheço e você ainda está enfermo e diria isto, o que eu ouvi você dizer hoje, Deus atrás de peles, Deus atrás de pele humana, se velando? But if you got spiritual eyes, you can open and see him. See who he is. Mas se você tem olhos espirituais, você poderia abrir e vê-lo, ver quem ele é. You believe that. Jesus said, he that believeth in me, the works that I do shall he also. More than this shall he do, for I go to the Father. E você crê nisto. Jesus disse, aquele que crê em mim, as obras que faço também as farão. Mais do que estas, ele as fará, pois eu vou para o Pai. Now, if you believe with all your heart, Agora, se você crê de todo o seu coração, how many in here that's sick and knows that I do not know you, know what's wrong with you? quantos aqui estão doentes e sabem que eu não te conheço, que não sei o que há de errado contigo? Just raise up your hand. Say, I'm sick, I have need. Apenas levante sua mão. Diga, estou doente, tenho uma necessidade. How many has desires in their heart? Not sick, but has desires. You know what I mean. All right? Quantos têm desejos em seus corações? Não enfermidade, mas têm necessidades? Você sabe o quê? Correto? Isn't there anybody that I seen but what held up their hand? Não há ninguém que eu vi que tenha levantado sua mão. Agora, eu não sei. Now, I don't know. I know this man sitting here. I'm sure that's Brother James. And I think that's Sister James. Eu conheço este homem sentado aqui. Eu tenho certeza que é o irmão James. E eu acho que é aquela irmã James. Brother Ben, I know just your faces sometimes. The brother take the pictures. But, O irmão Ben, apenas suas faces, às vezes. O irmão que tira as fotos, mas o... that's somebody back in here anywhere. Just, I challenge this on the basis and the closing of this message. Que alguém aqui atrás, em qualquer lugar, somente eu desafio isto nas bases e conclusão desta mensagem. Do you know God promised this to happen in the last days? Você sabe que Deus prometeu que isto aconteceria nos últimos dias? He made the promise. See? Ele fez a promessa, vem. Now, I can't make it happen. Agora eu não posso fazer isto acontecer. See, I cannot do that. He has to do that. He's the one who does it, not me. Veja, eu não posso fazer aquilo. Ele tem que fazer aquilo. Ele é aquele que faz aquilo, não eu. But I believe in him. Or I wouldn't be standing here telling you something that I didn't believe in. Mas eu creio nele. Ou eu não estaria aqui de pé lhe dizendo algo que eu cresce. Now you pray and you say, Lord Jesus, I'm taught in the Bible that you're a high priest right now that can be touched by the feeling of our infirmities. I don't care where you are. Agora você ore e diga, Senhor Jesus, fui ensinado na Bíblia que tu és o sumo sacerdote nesse momento, que pode ser tocado pelo sentimento de nossas enfermidades. Não me importa onde você esteja. And you say, I believe you, and by faith I believe what that man said today. That's what the angel told me, get the people to believe you. Eu apenas digo, eu creio em ti, e pela fé, eu creio naquilo que o homem disse hoje. Isto é o que o anjo me disse, faça com que o povo creia em ti. And if I tell the word of God, it ain't believe me, it's believe the word. E se eu lhe digo a palavra de Deus, não é crer em mim, é crer na palavra. If it ain't with the word, then don't believe it. Se isto não está com a palavra, então não creia nisto. But if you believe it is the word, then whatever it is, you pray. Mas se você crê que é a palavra, então seja o que for, você ore And you believe. e creia. And see if he still can reveal what's in your heart. E veja se ele ainda pode revelar o que está em seu coração. And anybody knows that the Bible said that the Word of God is sharper than a two-edged sword and discerns the thoughts and intents in the heart. E qualquer um sabe o que a Bíblia diz, que a palavra de Deus é mais aguda do que uma espada de dois gumes e discerne os pensamentos e intenções do coração. That's how Abraham
knew that that was God when he could tell what Sarah was saying back in the tent, what she was thinking about. Foi assim que Abraão soube que aquele era Deus, quando ele pôde dizer o que Sara estava dizendo lá atrás na tenda, o que ela estava pensando. When he said, I'll visit you, and Sarah thought in her heart it can't be so. Quando ele disse, eu te visitarei, e Sara pensou em seu coração, isto não pode ser assim. Now, I said he's here to heal you. What do you think about it? Agora eu disse que ele está aqui para te curar. O que você acha disto? You just believe. I have no certain way. Heavenly Father knows that. Se você apenas crer. Agora eu não posso. Eu não tenho determinada maneira. O Pai Celestial sabe disto, vem? See? I just got to see it. What I see, I say, and what I don't see, of course, I can't say. Eu apenas tenho que ver isto. E o que eu vejo, eu digo. E o que eu não vejo, naturalmente eu não posso dizer. But he's just as much God. Would that increase your faith if he'd do it? Preaching like that, it kind of throws me out a little bit. Mas ele é do mesmo tanto Deus. Aquilo aumentaria sua fé. Se ele fizesse isto, pregando assim, isto me lança para fora um pouquinho. But he's here. I'm conscious of that. Mas ele está aqui, sou ciente disto. Watching a man as he bowed his head right back here. Observei um homem enquanto ele inclinou sua cabeça bem aqui atrás. His wife sitting by him praying also. Right here. Sua esposa está sentada a seu lado também orando, bem aqui. Got something on your heart. Your wife praying. Tem algo em seu coração, sua esposa orando. Got a burden on your heart. Tem um peso em seu coração. It's for your mother-in-law. Right? É por causa de sua sogra, isto é certo. You believe God can tell me what's wrong with your mother-in-law? I don't know you. Você crê que Deus pode me dizer o que há de errado com sua sogra? Eu não te conheço. We're strangers to one another. Is that right? Somos estranhos um para o outro. É isto certo? You believe God can tell me what's wrong with her? Você crê que Deus pode me dizer o que há de errado com ela? She isn't here. I see a great distance. She's in east from here. She's in Ohio. That's right. Ela não está aqui. Eu vejo uma grande distância. Ele está, ou ela está no leste, aqui. Ela está em Ohio. Isto é certo? She's suffering with a blood condition. Ela sofre de um problema no sangue. Have your wife to take that handkerchief there. She's crying on, place on her. Don't doubt. She'll get well. Believe that? Peça a sua esposa para pegar aquele lenço ali, com o qual ela está chorando, e colocar sobre ela. Não duvide, ela ficará boa. Você crê nisto? Here's a little lady sitting right here in front of me. Aqui está uma pequena senhora sentada bem aqui na minha frente. She's crying. Ela está chorando. Is something wrong with the child? I don't know. No, it's nothing wrong. Há algo errado com a criança, eu não sei. Não há nada de errado. She's just got a desire. She's desiring to receive the baptism of the Holy Ghost. Ela apenas tem um desejo. Ela está desejando receber o batismo com o Espírito Santo. That's thus saith the Lord. Este é o assim diz o Senhor. Believe, child, you're going to receive it. Put you down. Creia, filha, você receberá isto. Isto é certo, não duvide. Here's a lady sitting out here on the end of the row. She's praying. Aqui está uma senhora sentada aqui no fim da fila. Ela está orando. I'm a stranger to her, but she's shadowed. You've had operations. Eu sou um estranho para ela, mas tem uma sombra nela. Você passou por operações. If we're a stranger to each other, I suppose. Se somos estranhos um para com o outro, eu suponho. I don't know you. You don't know me. Only just maybe hearing of me. Eu não te conheço. Você não me conhece. Talvez me ouvindo. You're not from here. You're a stranger among us. You're from Wisconsin. Você não é daqui. Você é uma estranha no nosso meio. Você é de Wisconsin. The city is Milwaukee. A cidade é Milwaukee. And your trouble is cancer. It's on the breast. E seu problema é câncer. Está no seio.
Operation after operation, yet without success. Operações após operações, mesmo assim sem sucesso. Let the faith that touched the hem of his garment, believe it right now. Que a fé que tocou na orla de seus vestidos, creia nisto neste momento. Sink it in your heart, it shall come to pass. Have faith. Penetre isto em seu coração, e isto acontecerá. Tenha fé. A man sitting over in a corner here. Um homem é sentado em um canto aqui. He's praying for his mother. He's a stranger to me. Ele está orando por sua mãe. Ele é um estranho para mim. I don't know him. But he's praying for his mother. Eu não o conheço, mas ele está orando por sua mãe. And his mother has the same thing this woman has, cancer. Or she's scared of it, which it is. E a sua mãe tem a mesma coisa que esta mulher tem, câncer. Ou ela está com medo disto, que é. There's a man you're praying for. That man has trouble with his back. Há um homem para o qual você está orando, e aquele homem tem problemas em suas costas. He's also, I see him intoxicated. He's an alcoholic. You're a brother. Ele está também, eu vejo, embriagado. Ele é um alcoólatra, o seu irmão. You're not from here. You're from Illinois. Você não é daqui, você é de Illinois. You believe God can tell me what your name is? Você crê que Deus pode me dizer qual é o seu nome? Farmer. Is that right? Raise up your hand. Glory to God. Believe. Farmer. É isto certo? Levante sua mão. Creia. There's somebody kneeling over somebody praying. Somebody laying on a cot. Há alguém ajoelhado perto de alguém, orando. Alguém deitado em uma maca. All right? Do you believe what you've heard to be the truth, lady? You do. Correto. Você crê o que você ouviu? É a verdade, senhora? Você crê? If I could heal you, I'd come do it. But you're already healed by Christ. You just got to believe it. Se eu pudesse te curar, eu o faria. Mas você já está salva por Cristo. Veja, você apenas tem que crer nisto. That lady standing there praying was praying for you to be touched. I don't know you, but God knows you. Aquela senhora ali de pé, orando, estava orando para você ser tocada. Eu não te conheço, mas Deus te conhece. You're from out of town also. That's right. You're from Illinois. Exactly. Você também não é daqui. Isto é certo. Você é de Illinois. Isto é certo. The city is called East Moline, Illinois. You suffer with cancer. You're a minister's wife. Do you believe? A cidade é chamada East Moline, Illinois. Você sofre com câncer. Você é esposa de um ministro. Você crê? You'll die laying there. Why don't you accept Him tonight and say, I can in my heart, with my faith above anything that's here, I believe that I'm healed, I'm in the presence of God. Você morrerá deitada ali, porque você não aceita nesta noite e diga, eu posso, em meu coração, com minha fé acima de tudo que está aqui, eu creio que estou curada, estou na presença de Deus. Rise up. Believe you go home and be healed. There she is. Levante, creia e vá para casa e seja curada. Aí está ela. You believe with all your hearts? Vocês creem de todo o seu coração? Let us praise God. Vamos louvar a Deus. Heavenly Father, we thank Thee for all Thy goodness and mercy. Pai Celestial, nós te agradecemos pela tua bondade e misericórdia. We thank Thee for you're still here, right in the midst of all this trouble. Nós te agradecemos, pois tu ainda estás aqui, bem no meio de todos estes problemas. In this world that's perverted, yet you're here. Neste mundo que é pervertido, mesmo assim tu estás aqui. Let Thy Spirit, Lord, ever remain with us. Que o teu Espírito, Senhor, sempre permaneça em nós. We see that you're here, God, with skin on. In the human hearts. Nós vemos que tu estás aqui, Deus, com pele, nos corações humanos.
giving faith and revelation and vision. Dando fé e revelação e visão. You're God in your church, God in your people. Tu és Deus na tua igreja, Deus em teu povo. We thank Thee for this, Lord. And may everyone believe tonight with one accord, and may they be healed. Nós te agradecemos por isto, Senhor, e que cada um possa crer nesta noite com um só acordo, e que eles possam ser curados. Through Jesus Christ's name I pray. Amen. Através do nome de Jesus Cristo eu oro. Amém. How many over there has prayer cards on that side? Quantos ali têm cartões de oração naquele lado? Let them that's on that side move back. Come right in the middle of this aisle. Deixe aqueles que estão daquele lado se moverem para trás e virem até o meio deste corredor. Them on that aisle, come right out this way. Just take your place. Come right out this way. Aqueles daquele corredor, venham por este caminho, apenas tome o seu lugar. Venham por este lado. Let those, as soon as they're finished up, this line, catch the next line. Que aqueles, logo que terminarem esta fila, possam ir para o outro lado. Elders, come here. Presbíteros, venham aqui. Brother Roy. Lord bless you. Irmão Roy, o Senhor te abençoe. Não sabia que você estava sentado ali. I want the deacons of the church here immediately, if they can get in from everywhere they're at, come here for a little help. Eu quero os diáconos da igreja aqui imediatamente, se eles puderem chegar de onde eles estão. Venham aqui para uma pequena ajuda. I want each one that's going to be prayed for, raise up your hand. Say this behind me, Lord. Eu quero que cada um que vai receber oração levante sua mão, diga isto depois de mim. Senhor, I believe. eu creio. Help thou my unbelief. Que tu me ajudes na minha incredulidade. I believe that in your presence, Eu creio que na tua presença, as I follow your word, enquanto sigo a tua palavra, and the hands is laid on me tonight, e as mãos estão colocadas sobre mim nesta noite, I'm going to accept my healing. eu vou aceitar minha cura. In Jesus' name, No nome de Jesus. amen. Amém. God bless you. Deus te abençoe. Watch. The prayer of faith shall save the sick. If they lay their hands on the sick, they shall recover. Agora observe. A oração da fé salvará o enfermo. Se colocarem suas mãos sobre o enfermo, eles sararão. He told Noah it was going to rain. Ele disse a Noé que choveria. I never said as soon as you're prayed for, you're going to be well. He said they shall recover. Ele nunca disse logo que quando você receber oração, você vai ficar bom. Ele disse, eles sararão. He told Noah it was going to rain. It never rained for 120 years, but it rained. Ele disse a Noé que iria chover. Nunca tinha chovido por 120 anos, mas choveu. Told Abraham he was going to have a baby by Sarah. It never happened for 25 years, but had it. Ele disse a Abraão que ele teria um bebê através de Sara. Isso nunca aconteceu por 25 anos, mas aconteceu. Told Isaiah a virgin was going to conceive. Disse a Isaías que uma virgem conceberia. It never happened for 800 years, but she conceived. Is that right? Isto nunca aconteceu por 800 anos, mas ela concebeu. É isso certo? He promised it. No matter how long it takes, he does it anyhow. Do you believe that? Ele prometeu isto, não importa quanto tempo isto leve. Ele faz isto de qualquer modo. Você creia nisto. Come forward. Venham para a frente agora. Let Brother Cassius lead the singing. You'll move the cards. Now let everybody be in prayer now. Que o irmão Capes dirija o cântico. Pode você dar os acordes? Agora todos fiquem em oração. Our Heavenly Father, we're going to obey your commandments by laying hands upon these sick people. Nosso Pai Celestial, nós vamos obedecer os teus mandamentos colocando as mãos sobre estas pessoas enfermas. I don't know one thing else you could do, Lord. For you have said in your word, you've purchased their healing. Eu não sei nada que tu poderias fazer, Senhor, pois tu disseste na tua palavra, tu compraste sua cura. You've proved that you're here with us tonight, the word that can discern the thoughts that's in the heart. Tu provaste que tu estás aqui conosco nesta noite, a palavra que pode discernir os pensamentos que estão no coração.
You proved that you are among us. Tu provaste isto, que tu está no nosso meio. And I pray thee, Father, that your word, which cannot fail, will be made so real to each heart. E eu oro a ti, Pai, que a tua palavra, que não pode falhar, se faça tão verdadeira em cada coração. That you said, if you can believe it, don't doubt, but believe it. Say to this mountain, be moved, and don't doubt, but believe that it will come to pass. You didn't say when. Pois tu disseste, se puderes crer e não duvidar, mas crer, dirás a esta montanha, mova-te, e não duvidar, mas crer que isto acontecerá. Ele não disse quando. You told the people at Pentecost to go up there and wait. Tu disseste ao povo no Pentecostes para ir lá em cima e esperar. You never said hours, days, you said until. Tu nunca disseste horas, dias, tu disseste até. Now they're coming to accept their healing. Agora eles estão vindo para aceitar sua cura. They never think of nothing else but their healing until the deliverance comes. Que eles nunca possam pensar em nada mais exceto sua cura, até a libertação chegar. We obey you by laying hands upon them as believers in Jesus Christ's name. Amen. Nós te obedecemos colocando as mãos sobre eles como crentes, no nome de Jesus Cristo. Amém. All right, come right by. Correto? Venham agora. You're healed. God bless you. Go ahead. That's good. Deus abençoe. Você está curado. Deus te abençoe. Isto é bom. All things are possible. Only believe. Only believe. Only believe. Oh, Lord Jesus, I pray for these handkerchiefs now in Jesus Christ's name. Senhor Jesus, eu oro por estes lenços agora, no nome de Jesus Cristo. Amém. Wonder if we could change them words. Gostaria de saber se podíamos mudar estas palavras. Now I believe. It's now I believe. All things are possible. Now I believe. Now I believe. Now I believe. All things are possible. Now I believe. Hallelujah. Do you believe that what has been asked and desired shall be granted? Você crê que o que foi pedido e desejado será concedido? It shall happen. Isto acontecerá. I saw passing through the line a few moments ago some of my Italian friends from Chicago. Eu vi passando pela fila há poucos momentos atrás alguns de meus amigos italianos de Chicago. How many know Sister Batazzi from Chicago? Quantos conhecem a irmã Batazzi de Chicago? Well, you know she had a mental nervous break just recently. Very, very bad. Bem, você sabe, ela teve uma crise nervosa recentemente, muito mal. But the morning in Chicago at the Christian Businessman's Breakfast, I told the sister, under the inspiration of the Holy Spirit, Mas certa manhã em Chicago, no café da manhã dos homens de negócios cristãos, eu disse à irmã sob a inspiração do Espírito Santo. she come back to one side and she just couldn't hold herself together. Ela voltou para um lado e ela quase não pôde se controlar. And I said, sister, you won't get over it right away, but you're going to be well. E eu disse, irmã, você não vai ficar livre disso imediatamente, mas você vai ficar boa. I said, it'll be either 18 months or 2 years. Right in that bracket, you'll be made well. Eu disse, isto levará uns 18 meses ou 2 anos. Bem neste espaço você ficará boa. The other day while speaking with her,
I heard her testifying, so happy, the happiest she'd ever been in all of her life. Outro dia, enquanto falava com ela, eu ouvi testificando, tão feliz, o mais feliz que ela já tinha sido em toda a sua vida. She was riding in a car. She had no peace. The presence of God seemed to have departed from her. Of course, it was mental nerve, you know. Ela estava em um carro. Ela não tinha nenhuma paz. A presença de Deus parecia ter afastado dela. É claro, era um nervosismo mental, você sabe. And all of a sudden it returned with a great flow of joy. And the power of the Holy Spirit was upon her. She wept, she cried, they just had a great time. E de repente isto voltou com um grande fluxo de alegria e o poder do Espírito Santo estava sobre ela. Ela chorou. Eles simplesmente tiveram um grande tempo. About 3 or 4 weeks ago or a month, and I heard her testify Sunday before last, and she said, Brother Branham, when I got back, I marked down and took that tape. Cerca de 3 ou 4 semanas atrás, ou um mês, eu a ouvi testificar domingo retrasado. E ela disse, Irmão Branham, quando eu voltei e anotei e levei aquela fita, And it was exactly 18 months to the day. e foi exatamente 18 meses daquele dia. Amen. Amém! Do you love him? Isn't he wonderful? Você crê nele? Não é maravilhoso? Now the same Holy Spirit that can predict exactly without missing one time. Amen. All these years. Agora o mesmo Espírito Santo que pode predizer exatamente, sem falhar uma vez, por todos estes anos. And through His Word has tried to uncover to you today that God isn't some object way off or some historical something. He's a living present tense. His Word made manifest. E através de sua palavra tem tentado mostrar para você que Deus não é um objeto longínquo ou algo histórico. Ele está vivo no presente. Sua palavra é manifestada. Hid Himself in human veil in His church, revealing Himself by your faith and my faith together, coming together, making the unit of God. Escondido Ele mesmo no véu humano, em sua igreja, se revelando através de sua fé e minha, juntos, se aproximando, fazendo a unidade de Deus. I can do nothing without you. You can do nothing without me. Neither can do anything without God. Eu nada posso fazer sem vocês. Vocês não podem fazer nada sem mim, nem mesmo poderia fazer nada sem Deus. So together it makes the unit, the connection. Então, juntos, isto faz a unidade, a conexão. God sent me for the purpose, you believe it, and there it happens. That's just it. See? Confirmed perfectly. Deus me enviou para um propósito. Você crê nisto? E aí, aquilo acontece. Aquilo é só isto. Vem, perfeitamente confirmado. I don't care what's wrong with you, what anyone has said. Não me importa o que há de errado contigo, o que qualquer um disse. If from your heart you believe that you're going to be well, there's nothing can ever stop it. Se do seu coração você crê que vai ficar bom, não existe nada que pode parar isto. He said so. And He said, the heavens and earth will pass away, but my word won't fail. Assim disse ele, e ele disse, os céus e a terra passarão, mas minha palavra não falhará. Do you believe that? Você crê nisto? How many will pray for me in other meetings as I go? Quantos orarão por mim nas outras reuniões que eu for? I'm one who needs prayer. Sou um dos que necessitam de oração. See, everybody's turned me down. See, but you. And yet there's seed out there. Vem, todos me rejeitaram, vem, exceto vocês. E mesmo assim existe semente aí fora. I sent a letter to South Africa. Eu enviei uma carta para a África do Sul. They wouldn't let me come in unless I would sign a paper that I would baptize over on that side everybody 3 times. Once for the Father, once for the Son and the Holy Ghost. Face forward. On the other side I baptized backwards. One for the Father and teach that was doctrine. Eles não me deixariam entrar a não ser que eu assinasse um papel que eu batizaria daquele lado, todos 3 vezes.
um para o Pai, um para o Filho e para o Espírito Santo, com a face para a frente. Do outro lado, eu batizaria para trás, um para o Pai, e ensinasse que aquilo era doutrina. I wrote him a letter. Eu lhes escrevi uma carta. I said the Holy Spirit's been trying for the last few years to get me in Africa again. Eu disse, o Espírito Santo tem sido provado nos últimos anos para me levar para a África novamente. He wants to use my ministry there where 30,000 accept Christ one afternoon. Ele deseja usar o meu ministério ali, onde 30.000 aceitaram Cristo em uma tarde. I said, remember, the blood of them souls be upon you, not upon me. I've offered to come, but you won't do it. Eu disse, recordem, o sangue daquelas almas estará sobre você, não sobre mim. Eu ofereci para ir, mas você não quer. I wonder what it'll be in this day when Jesus, the Son of God, has been turned from the church. The word rejected. Eu gostaria de saber o que será no dia quando Jesus, o Filho de Deus, for rejeitado da igreja, a palavra rejeitada. But in all of that, he still is making himself known to his people. Mas em tudo aquilo, ele continua se fazendo conhecido para seu povo. Aren't you thankful for it? Não está você agradecido por isto? I passed by tonight, kept my hands on them, some aged women, some young, some old, some young man, old man, just soaking wet as I am. E passarei nesta noite, colocarei minhas mãos sobre eles, algumas mulheres idosas, algumas jovens, alguns velhos, alguns jovens idosos, tão encharcado quanto estou. I thought sitting there listening at the word. Amen. That the rest of the world thinks is crazy. Eu pensei, estão assentados ali ouvindo a palavra que o resto do mundo pensa que é loucura. They are the bolt. Vem, eles são o parafuso. See? God's here to thread it up. Draw you right out of your sickness. Vem, Deus está aqui para enroscar isto, te tirar diretamente de sua enfermidade. It's a promise of the word. É uma promessa da palavra. Just remember, it'll start tightening. I will draw. If I be lifted up, I'll draw. Apenas recorde, isto começará a apertar. Eu os atrairei. Se eu for levantado, eu os atrairei. He'll draw it out of you. He sure will. You just believe him. Have faith in him. Ele tirará isto de você. Ele com certeza tirará. Você apenas creia nele, tenha fé nele. Don't doubt him, believe him. Não duvide dele, creia nele. Pray for me. When you have no one else to pray for, just remember me. Ore por mim. Quando você não tiver ninguém para orar, apenas lembre de mim. And then, until we meet, till we meet, till we meet. Thanks for coming those long ways. God protects you as you go home. Obrigado por vir desta distância. Deus te proteja quando fores para casa. Till we meet. Greet all the Christians. Salute them from this group here. God's peace upon you. Shalom. A paz de Deus sobre você. Shalom. God be with you till we meet again. At Jesus' feet, till we God be with you till we meet again. I'm so glad. Eu estou tão feliz. See, there's many things I don't know, but there's some things I do know. Veja você, há muitas coisas eu não sei, mas existem algumas coisas que eu realmente sei. I'm so thankful for you. Estou tão agradecido por vocês. I'm so glad to be associated with you. Estou tão feliz por estar ligado a vocês. I'm so glad to be one of you. Estou tão feliz por ser um de vocês. God be with you. He will.
Deus esteja contigo. Ele estará. He'll never leave you. Ele nunca te deixará. He'll never forsake you. Ele nunca te abandonará. He won't leave you. Ele não te deixará. You've done broke through the veil now. Você realmente atravessou o véu agora. Vem. I'm so glad tonight to see Brother Palmer, one of our associate pastors over here from Georgia. Eu estou feliz nesta noite em ver o irmão Palmer, um de nossos pastores associados aqui da Geórgia. Brother Junior Jackson's in the building somewhere, back in the corner. We're glad to have him. Brother Don Ruddle sitting over here. Oh, so many, I don't know if I missed anybody. Brother Ben Bryant here, and many of the others here. Fine brother Wilbur Collins. O irmão John Jackson está no edifício em alguma parte, lá no canto. Estamos felizes em tê-lo. O irmão Don Ruddle, assentado aqui. Oh, há tantos, eu não sei se eu não lembrar de alguém. O irmão Ben Britt aqui e muitos outros aqui. Bons irmãos, Wilbur Collins. We're so glad to have all of you here. Estamos muito felizes em tê-los todos aqui. I wonder if we just stand to our feet just a moment now. Eu gostaria de saber se vocês se colocariam de pé só um momento agora. Let's bow our heads down. Vamos inclinar nossas cabeças agora. Till we meet. Till we meet. Till we meet at Jesus' feet. Till we meet. Till we meet. Till God be with you till we meet again. You feel that closeness of fellowship with the Spirit? Sente você aquela aproximação do companheirismo com o Espírito? Let's hum it. Vamos sussurrá-lo, todos. I noticed Brother McKinney from Ohio with us. Eu observei o irmão McKinney de Ohio conosco. Brother John Martin and his brother. O irmão João Martins e seu irmão. So glad to have all of you. I might not even see you, brother. He knows you. Estou feliz em tê-los todos. Eu posso até mesmo não vê-los, irmãos. Ele te conhece. Till we meet. Até nos encontrarmos. May my heart and yours with God's heart be one till we meet. E o seu, com o coração de Deus, seja um até nos encontrarmos. While we bow our heads in prayer, Enquanto inclinamos nossas cabeças em oração, try to let every minister know that we're happy for them to be here. All the laity, you people from Tennessee, Ohio, and across the country. Some women I met over there today, all the way from Boston. que cada ministro possa saber que estamos felizes em tê-los aqui. Todo laico, vocês, pessoas de Tennessee, Ohio e através do país, algumas mulheres que encontrei ali hoje, lá de Boston. Our colored brethren was here this morning from up in there also. Nossos irmãos de cor que estavam aqui nesta manhã, dali de cima também. So many from different parts of the country. I thank you, my dear loyal friend. God be with you. I call you my friend. Remember what Jesus said about that? Closer even than a brother. A friend. While we bow our heads now until we get to meet again in the next few days, God be with you. I'm going to ask our good loyal brother, Brother Richard Blair, if he won't dismiss us in a word of prayer. Brother Blair.